Olá pessoal, eu sou Jefferson Barbosa e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um livro que, mesclando poesia e prosa, mostra a brutalidade da guerra em Moçambique. E através principalmente de dois personagens, o sargento português Germano e a africana Imani, ele vai nos mostrar a cultura africana e a brutalidade com que a guerra mudou a vida das pessoas naquele período, que é o segundo volume da trilogia As Areias do Imperador, Sombras da Água. O Miyakoto é um escritor moçambicano e dele eu já li algumas coisas, já tem alguns vídeos de livros dele no canal e é um autor que eu estou incrivelmente apaixonado. Ele é biólogo e valoriza muito tanto a natureza como a cultura africana dos seus livros. Ele tem uma forma peculiar de construir os seus romances, usando neologismos, criando palavras novas, o que deixa a prosa dele muito mais poética, muito mais vívida. Tem livros muito famosos que eu ainda não li, como Terra Sonâmbula, O Outro Pé da Sereia, e livros de contos que eu amo de paixão, como Contos do Nascer da Terra, Na Berma de Nenhuma Estrada, e o próprio primeiro volume dessa trilogia, que é Mulheres de Cinzas, que também já tem vídeo no canal. Eu tinha lido o primeiro livro ainda no começo do ano, e fiquei preocupado porque eu não me lembrava de algumas nuances, alguns aspectos característicos de uma obra, é normal, porque eu já tinha lido diversos outros livros depois, e fiquei feliz porque no comecinho ele traz um resumo do primeiro livro, e é muito importante para relembrar aspectos principais, e não acho que alguém deva criticar isso, porque já é comum até em séries, né? E uma série é um episódio que você viu semana passada, e se precisa de resumo, um livro que você leu há 10, 11 meses atrás, acho que vale a pena dar uma revisada para relembrar alguns fatos que são esquecíveis ao longo da narrativa. Essa história se passa no final do século XIX e nós estamos conhecendo um pouco da história de Moçambique quando ela ainda estava no finalzinho do domínio do estado de Gaza. E aqui nós vamos ver essa guerra dos dois lados, tanto o estado de Gaza governado pelo Ngunguniani, quanto o governo português. Além disso, outros próprios grupos africanos que não condizem com a política do estado de Gaza. Vou tentar o máximo possível não dar spoilers pela narrativa, o que é muito mais complicado, porque é a continuação de um primeiro volume, a continuação de uma história, então falar sobre o enredo daqui é muito mais complexo. Então, apenas queria frisar que aqui a gente vai continuar com os dois personagens principais, a africana Imani com o seu relato em prosa e as cartas do sargento Germano, além de cartas agora que são escritas pelos seus oficiais. E foi uma ideia bastante legal do Miyakoto, porque por meio dessas outras cartas que o próprio sargento Germano recebe, nós podemos também descobrir um pouquinho sobre o que está acontecendo fora de onde estão os nossos personagens principais. O nome do romance é Sombras da Água, e aqui a gente vai ter o rio como um personagem bastante importante. Eles terminam a primeira história navegando por esse rio. O sargento Germano está passando por uma dificuldade, né? Ele está precisando de um médico e eles entram no rio em busca de um doutor, em busca de um médico que possa curar então o sargento Germano que está debilitado. Então o rio Niadini, ou como os portugueses ou aportuguesaram esse nome, né? O rio Inhahime, é esse rio principal pelo qual eles vão navegando, e esses reflexos aqui são chamados sombras da água. E aqui tem uma passagem muito bonita que a Imani lembra, que a mãe dela diz para ela, que é o seguinte: não é a ti que se dirigem os insultos, dizia ela, é a tua raça, a tua gente. Finge que és água, faz de conta que és um rio. A água, minha filha, é como a cinza, ninguém a pode magoar. E aqui faz uma relação também com o primeiro título do livro, que é Mulheres de Cinza, que ele dá uma explicação similar de a água, desse elemento intocável. E aqui a gente percebe, por meio do rio e de outros elementos da natureza, de como eles são importantes para a cultura africana. E eu gosto muito de ler os livros do Miyakoto, porque eu sempre aprendo muito.
Além disso, o próprio Miyakoto, sendo um biólogo, ele acaba valorizando muito esses aspectos, deixando o livro dele muito mais belo e com muito mais significados. Outra coisa bastante legal que a gente encontra nesse livro que não tinha encontrado no outro é também a história, a questão do sincretismo religioso. Uma coisa que também aconteceu e acontece aqui no Brasil por meio de dois personagens, o padre e a bibliana, também chamada de bruxa ao longo da narrativa. Então nós vemos como o cristianismo vai se misturando com as religiões africanas e como isso acaba se tornando um processo natural. Tem uma tese de doutorado de ciências da religião que trata sobre isso. Se eu encontrar o texto, eu vou deixar o link aqui na descrição. E é muito interessante como ele mostra isso, que é algo que também aconteceu aqui no Brasil. Ao entrar em contato, o padre entrar em contato com essa religião africana, as coisas também vão trazendo. Uma questão vai influenciando na outra, e isso é um processo natural que é inegável. A própria questão dessa personagem chamada Bibliana, que faz essa referência à Bíblia, mas que na verdade é uma sacerdotisa, se assim eu posso chamar, da religião africana, digamos assim, isso de uma forma muito preconceituosa, tentando englobar essa religião como se fosse uma coisa só, o que não é. E aqui tem um trecho muito legal que diz o seguinte: quantas Bíblias existem, meu soldado? Uma para os ingleses, outras para os portugueses? Uma para os brancos, outra para os negros? Esse Deus que dizem ser um único, que língua ele fala? Então tem algumas passagens que questionam e dialogam sobre esse tema, e é muito legal ter essa questão para também se debater num clube de leitura ou com um amigo após a leitura. E uma das questões mais importantes do romance é como a guerra vai acabar influenciando o cotidiano das pessoas. Como ela muda, influenciando tanto os relacionamentos como no dia a dia, da forma como elas vivem, que elas têm que se fugir, esconder, os horrores da guerra que nos são expostos. As pessoas durante a guerra acabam revelando o pior ou o melhor que elas têm para oferecer. Então isso é muito forte. E isso acaba sendo também percebido num sonho que a Imani tem, que é uma metáfora muito, muito forte, na qual ela tem um sonho que está dando luz às armas. E quando ela dá essa luz a essas armas, esses vários elementos, a gente percebe como aquilo está contaminando. Essa relação dela com a gravidez é muito intensa, dela querer ter um menino, de estar grávida nesse momento também, e de sonhar que está dando luz a armas, a forma como isso mexe com o psicológico dela, e de todos aqueles com que ela está envolvida é muito forte. Há também a figura dos médicos, dos hospitais que cuidam desses doentes, trazem um clima pesado, mas também trazem um tom de realidade que o Miyakoto quer trazer para sua obra. E então aqui, como eu disse, esse hospital, a enfermaria, é mostrada também como um dos horrores da guerra. E aqui tem uma passagem bastante legal, quando o sargento Germano vai visitar essa enfermaria. Sou soldado, respondi. Fiz escola militar, seria um desperdício não estar na frente de batalha. Braga, que era o médico, respirou fundo, como se estivesse sufocado. Num ímpeto, ergueu-se e estendeu o braço. Vem comigo, vou te mostrar uma frente de batalha. Isso se referindo à enfermaria, se referindo ao hospital. Então eu acho legal como dentro do livro o Miyakoto consegue construir esses vários aspectos, várias tonalidades, vários personagens, dando voz a todos eles e sem deixar a narrativa morrer. Aqui a gente conhece outros personagens, o padre, a bibliana, o próprio Nigungunyane, nós conhecemos ele finalmente, a família, essas pessoas que o rodeiam, conhecemos esses médicos, temos mais contato com os superiores do sargento Germano, e essa nova gama de personagens dá uma maior profundidade ao romance do Miyakoto. Além disso, durante a narrativa do livro, o Miyakoto faz diversas referências à escrita. Ele, como um escritor, e dando importância então à literatura, nós temos diversos trechos muito bonitos que diz o seguinte: escrever é um verbo intransitivo, o meu modo de rezar, e quem reza sabe que não há resposta. Outra passagem muito legal é que ele diz o seguinte, na página 102, os livros nunca estão escritos. Quando os lemos, escrevemo-los. E isso me fez pensar muito.
Essas histórias nunca estão escritas, elas passam a ser escritas quando nós lemos, quando nós damos voz a esses personagens, quando nós trazemos essa história para dentro da gente. Isso faz nós pensarmos muito acerca da literatura. Então não deixe os seus livros mortos na estante. Ajude a dar vida a essas histórias, ajude a espalhar essas histórias que estão sendo criadas. Vamos dar vida a esses personagens, mexendo, lendo-os, lendo essas histórias, esses enredos. É uma visão, e são várias visões que o Miyakoto vai construindo ao longo da sua narrativa e que vai te deixando surpreso a cada virada de página. Eu espero que você tenha ficado interessado em ler essa trilogia como um todo, das Areias do Imperador, e eu acho que o terceiro volume deve sair esse ano. Estou super empolgado para saber como essa história termina, porque eu me apeguei muito a esses personagens, a essa história, e vocês sabem como eu amo, como eu adoro o Miyakoto. Então é isso, vamos começar o nosso diálogo aqui nos comentários, e eu gostaria de perguntar e de saber de vocês se vocês já leram algum livro que retrate e fale sobre a cultura e a religiosidade africana, e como foi a sua relação, se você carrega muitos preconceitos acerca dessa cultura, desse povo, e como esses livros puderam te fazer ter uma nova ideia. Outra questão interessante é se você já leu algum livro de guerra diferente, que foca nos personagens, que foca nas pessoas e de como a guerra influencia mudando elas. Eu gostaria de ter indicações de próximas leituras, porque eu gostei muito da experiência de ler um livro de guerra sobre essa perspectiva, além de, por exemplo, Reparação, do Ian McEwan, que eu também já li e adorei. Então é isso, vamos conversar aí nos comentários de forma amigável e aproveite também para me dar dicas de livros que você gosta, para eu trazer aqui para o canal. Então espero que você tenha gostado do vídeo, aproveita para compartilhar nas redes sociais com seus amigos para nos ajudar a divulgar a literatura, e se você tiver gostado do vídeo, tem essas outras opções de livros aqui incríveis também, que é só você clicar para continuar com a gente. Então é isso, foi muito bom estar com você nesse vídeo, e até mais.